Meus alunos, tudo bem? Tia Brenda está aqui para mais uma videoaula. E hoje nós vamos começar a falar sobre oração, frase, sujeitos e tipos de sujeitos. Primeiro vamos estudar o que é um conceito, o que é o conceito de sujeito, né? Como identificamos ele numa oração e como classificamos esse sujeito, tá bom? Então vamos lá identificar todas essas questões na nossa apostila. Sujeito. Agora lê este trecho do conto popular Dona Chiquinha, a mexeriqueira de Xique-Xique, de Ruth Rocha, uma importante escritora brasileira. Dona Chiquinha ficou espantada. Seu Honório preveniu. Sou incapaz de contar um segredo. Ruth Rocha, O Velho, o Menino e o Burro e outras histórias caipiras. Texto publicado em São Paulo, Salamandra, 2010. Todas as frases desse conto contêm verbo, portanto, também podem ser chamadas de oração. Veja a definição de frase e de oração, tem diferenças entre elas. A frase é um enunciado que apresenta sentido completo, pode ter uma ou várias palavras e pode ter verbo ou não. Agora, a oração já é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Toda oração é formada por duas partes essenciais, o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo da oração sobre a qual se faz uma declaração. Então, tem uma palavra que ela é como se fosse a palavra-chave. Ela é chamada de sujeito. E o resto da frase é chamado de predicado, que vai dar o resto do sentido a esse sujeito. Vamos perceber isso no texto, nessa oração. Dona Chiquinha era muito faladeira. Percebe que era muito faladeira? Quem era muito faladeira? Você tem que fazer essa pergunta. Quem era muito faladeira? Você está perguntando ao verbo. E aí você, logicamente, vai subentender o quê? Que Dona Chiquinha, que era muito faladeira. Então, a tia vai perguntar para vocês, então, quem é o sujeito dessa oração? Dona Chiquinha. Para a gente identificar quem é o sujeito, a gente tem que ir até o verbo, localizar o verbo na oração e perguntar a ele quem é que está fazendo a ação, quem é que está sofrendo aquela ação, ou aquele movimento, como a gente fez aí. Quem era muito faladeira? Dona Chiquinha, tá bom? Percebem que é esse movimento que nos faz descobrir quem é o sujeito e quem é o predicado desta oração. Vamos ver outro exemplo. Pergunte ao verbo agora a seguinte frase. Dona Chiquinha estava causando intrigas. Quem estava causando intrigas? Automaticamente a gente subentende que era Dona Chiquinha. Outro exemplo. A comadre ouviu Dona Chiquinha. Quem ouviu Dona Chiquinha? A comadre. Então, aí nessa oração, quem é o sujeito? A comadre. Percebem? É muito importante a gente entender que oração é uma frase que tem verbo. Quando a frase ela não tem verbo, ela não é considerada uma oração. E só na oração que nós teremos sujeito e predicado, tá bom? Agora vamos ver esse exemplo. Que dia confuso. Essa frase, esse enunciado é uma oração ou não? Não, não é uma oração. Por quê? Porque essa frase não tem verbo. Quando não tem verbo, nós não consideramos como oração. Veja esse outro exemplo. Ela nunca, pequena, dia cansada lindamente. Teve sentido essa frase? Não. Então, eu posso considerar que essa frase é uma frase? Lógico que não, porque para ser frase precisa ter sentido. As palavras precisam estar organizadas de forma que o leitor consiga entender. E eu posso dizer então que isso aí é uma oração? Também não, porque não tem verbo. Quando não tem verbo, eu não tenho uma oração. Todo sujeito apresenta uma palavra mais importante, aquela que apresenta a ideia principal do sujeito. Quando tem uma ideia principal, nós chamamos isso de núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é o nome do termo que representa a ideia principal do sujeito.
Veja só, nos sujeitos Dona Chiquinha e a comadre, os núcleos são Chiquinha e comadre, ou seja, são as palavras principais. A gente tira na primeira o Dona e na segunda o A, que acompanha o comadre. Entenderam? Estes são os termos essenciais, são chamados de núcleos. Tipos de sujeito. Então, vamos lá. Nós classificamos numa oração 4 tipos de sujeitos. São eles: sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial e sujeito indeterminado. Tia Brenda, o que é sujeito simples? É o sujeito que apresenta apenas um núcleo. Exemplo: o conto chamou a atenção dos leitores. Quem é o sujeito? O conto. Qual é o núcleo desse sujeito? Conto. Percebe? Está no singular. Agora veja só. Outro exemplo. Aquele belo conto chamou a atenção dos leitores. Qual é o sujeito dessa oração? Aquele belo conto. Qual é o núcleo? O conto. Percebe? A palavra conto. Sujeito composto é aquele que apresenta 2 ou mais núcleos na oração. Veja o exemplo. O autor e a editora resolveram não publicar a obra. Onde está aí o verbo? Resolveram. Percebe que resolveram está sendo linkado, está dando uma ideia de quem? Quem resolveu? O autor e a editora. Então, aí eu tenho um sujeito composto, porque eu tenho mais de um, tá bom? Agora, o sujeito desinencial. O que é o sujeito desinencial, tia Brenda? É aquele que não aparece na oração. Ele não fica evidente, ele não está escrito, ele fica subentendido. Ele pode ser identificado de que maneira, então? Através do verbo. Você vai encontrar o verbo na oração e vai perguntar ao verbo quem é. E ele vai dizer quem é através dos pronomes. Lembra dos pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, vamos ver no exemplo. Fomos ao lançamento de um livro de contos. Eu posso usar o pronome eu fomos? Não, não vai ter sentido, vai ficar errado. Tu fomos? Também não. Ele fomos? Muito menos. Percebe que fomos é um verbo que está no plural. Então, vou usar a primeira pessoa do plural. Nós fomos. Então, quem é aí o sujeito? Ele não aparece o nós. Mas quando você pergunta ao verbo fomos, quem fomos, né? Então, nós logo entendemos que é o pronome nós. Nós fomos ao lançamento de um livro de contos. Ele não aparece, mas quando se pergunta ao verbo, nós, logicamente, subentendemos que é o pronome nós. Outro exemplo. Escrevi a noite toda. Quem escreveu a noite toda? Você pergunta ao verbo. Quem escreveu? Eu escrevi, ele escrevi, fica certo? Tu escrevi, fica certo? Não. Qual é o pronome que faz sentido com o verbo escrevi? Eu. O pronome eu. Eu escrevi a noite toda. Então, é a primeira pessoa do singular. Sujeito indeterminado. É aquele que não aparece na oração e que não pode ser identificado por meio do verbo do contexto. Ou seja, não fica evidente e também não dá para descobrir através do verbo. Vamos ver aí um exemplo. Levaram os originais do livro para leitura. Quem é o verbo? Levaram. Levaram é um verbo que está na terceira pessoa do plural. Quem levou? Eles levaram ou elas levaram. Mas eles ou elas, eu tenho aí 2 opções. Ou pode ser também, eu posso estar me direcionando aos editores. Os editores levaram? Não faz sentido? Não tem sentido? Sim, tem sentido. Exemplo também, os autores levaram, também faz sentido. Então, percebe aí que eu tenho 4 possibilidades diferentes, então eu não consigo determinar quem é, por isso é indeterminado. Vamos ver outro exemplo. Precisa-se de mais livros na exposição.
Precisa-se é o verbo. Percebe que o verbo precisa, ele está na terceira pessoa do singular. Ele precisa ou ela precisa. Singular quer dizer um só, né? E ainda é acrescentado da partícula se. Precisa se. Percebe que aí também não conseguimos identificar. Quem que precisa de mais livros na exposição? Portanto, o sujeito de uma oração é aquele sobre o qual se declara algo. Então, é importante primeiro a gente identificar. Essa frase tem um verbo? Tem. Então, eu tenho uma oração. Se tem uma oração, com certeza eu vou ter um sujeito. E ele pode ter 4 classificações, que foi a que nós vimos, ok? E para classificar, o que dependemos? Dependemos de como foi empregado esse sujeito no contexto, podendo ser simples, composto, desinencial ou indeterminado. Vamos agora observar essa imagem. Eu tenho aí um menino sozinho. Ele é um sujeito simples. Se eu fosse construir uma frase, ficaria assim: o garoto estava de uniforme. Percebe que o garoto é o sujeito, estava de uniforme é o predicado. Agora observem que eu tenho um menino e uma menina juntos. Como é que eu posso formar uma oração? Posso fazer assim: o menino e a menina estavam de uniforme. Percebe que o menino e a menina são o sujeito. E estavam de uniforme é o predicado, né? Que vai dar o restante do sentido ao sujeito. Vai dizer o que está acontecendo com esse sujeito. E aí, meus amores, vocês entenderam? Não é uma matéria muito simples de compreensão, mas vocês vão entender tudo praticando, tá bom? Agora eu quero convidá-los a realizarem os exercícios da página 17, tá bom? Façam do seu jeitinho. A primeira coisa a se fazer é identificar o verbo e perguntar ao verbo quem é o sujeito, tá bom? E assim nós iremos classificá-los em simples, composto, indeterminado ou desinencial, tá bom? Um beijo no coração e corrigimos na nossa aula online.